isso aí, pessoal. Vamos começando o nosso primeiro episódio aqui do Crônicas da Máfia. Eu sou Fernando Nagert, como vocês estão vendo, mas se vocês estão ouvindo pelo Spotify ou outro sistema aí, vocês vão saber que comigo está Daniel Escola, que faz parte aí do Crônicas da Máfia junto comigo. Então, primeiramente, como é que a gente vai introduzir aqui? Eu acho que não vamos falar nada. Como é que tá a escola? Tudo bem, Fernando. Prazer estar contigo, tá? Maravilha. A gente colocou um tema, a gente foi vendo qual tema, nós falamos ali uns dias antes de fazer aqui o nosso primeiro episódio, e a gente decidiu falar sobre o Mário Puzo. Até deixa eu mostrar aqui, eu tenho essa versão aqui, ó, do Poderoso Chefão, antiquíssima, já tá tudo ferrado aqui. As pessoas conseguiram destruir, tanto que eu emprestei o livro e eu decidi não emprestar mais, guardar. Fez Comprei bem. outro, comprei outro esse ano, mas a Amazon devolveu o dinheiro porque passou uns 3, 4 meses e eles não conseguiram com a editora. Então eles tiveram que devolver o dinheiro, fazer o estorno. Aí então o que aconteceu? Eu li esse livro, O Poderoso Chefão, do Mário Puzo, quando eu tinha 13 anos. Ou seja, eu tenho 31 hoje. Poxa, faz tempo. E eu li ele mais umas 3 vezes depois disso. A última eu cheguei a nem concluir. Mas foi a primeira vez que eu consegui ter acesso ao Mário Puzo e eu fui sempre pesquisar sobre o Mário Puzo para saber assim da onde ele veio, qual que foram as primeiras coisas que ele escreveu, se é que não era o Poderoso Chefão a primeira. E eu me surpreendi porque não era um escritor que já saiu fazendo sucesso de cara, né? Não. Ele começou escrevendo para revistas, escrevendo para jornais e tal, o que é bastante comum porque a gente que é jornalista, a gente começa assim, né? A gente aprende a escrever na faculdade e depois a gente acha um gênero em que a gente gosta de escrever, vamos dizer assim. Então, o Mário Puzo começou por aí. Ele morava em Nova York, era ítalo-americano, vivia em Hell's Kitchen, desculpe. Então tinha todo um precedente para escrever o Poderoso Chefão, que depois a gente vai chegar lá, né? Acredito que tu deve ter escrito alguma coisa sobre ele, ou principalmente lido bastante coisa sobre ele. Fernando, olha só, eu gosto muito do tema, né? Uhum. E eu acho que esse teu livro aí da coleção Globo, não é? Isso, Eu tinha esse livro aí. Meu isso. pai tinha, Eu que era tinha. muito antigo. Eu tenho 30 livros. Ele é uma coleção de 130 livros, quase. Pô. Primeiro, vamos explicar quem é o Mário Puzo, qual o papel dele na história da máfia. Como tu bem disse, o Mário Puzo é um ítalo-americano. Ele nasceu em Nova York, cresceu em Nova York, se criou em Nova York, só que ele é descendente de italiano. Então ele viveu ali na Nova York, aquele ambiente que era muito propício para escrever sobre esse tema, porque a máfia italiana era uma característica daquela época e de muitos anos seguintes. Como tu bem disse, o Mário Puzo era um jornalista. Quando ele começa a escrever Poderoso Chefão,
Ele era um escritor desacreditado. Ninguém achava que ele ia ser um bom escritor. Ele estava desesperado, queria escrever uma história, e daí deu certo. Ele escreveu O Poderoso Chefão. E depois disso ele escreveu mais livros, para falar que ao longo da história do podcast. Só que o Mário Puzo era tão obcecado sobre esse tema que ele foi pesquisar historicamente e escreveu vários livros sobre isso. Do início até ele morreu em 99. Então ele morreu naquela época que ele morreu, ele continuava escrevendo sobre máfia. Acho que pouquíssimas vezes ele escreveu sobre temas não relacionados à máfia. É Depois porque eu ele também deu quero falar certo sobre ali, isso. né? Ele deu certo. Ele escreveu dois romances, primeiro sobre a guerra, que ele foi para a Isso. Segunda Guerra Mundial e aí É. escreveu o Peregrino Afortunado, se eu não estou enganado, e também um outro livro, deixa eu até pesquisar aqui, mas é por aí. Foram dois livros que foram muito bem pela crítica, mas que não conquistaram o público. Não. E quem disse para ele que tinha que manter essa insistência foi a mulher dele. As mulheres são sempre mais sábias que os homens, né? É verdade. Obviamente. Aí ele. Dali ele começou a escrever, enfim, daí ele começou a botar no papel mesmo o que ele queria dizer sobre a máfia. E tu acredita, ela dizia para ele, né? Acredita que tu vai vencer na vida. Porque ele era pobre. Essa aí é o resumo da coisa toda. Ele é uma pessoa pobre, desacreditada e pobre. É um desesperado por dinheiro. Bom, e aí ele escreveu essa história, deu muito certo. O filme foi um sucesso. Ali a produtora do vídeo, a Paramount, que fez o filme Poderoso Chefão, bom, primeiro ele escreveu Poderoso Chefão enquanto o filme era concebido. Ó, aí tem uma Aí escreveu coisa um que a gente não pouco, sabe. é, escreveu um pouco, o filme era executado, escreveu mais pouco. Inclusive, Mário Puzo participou de muita coisa ali com Francis Ford Coppola para fazer esse filme. Então, Francis Ford Coppola consultava muito o Mário Puzo. E o Mário Puzo também teve que ser incentivado, que ele ia receber muitos empurrões do, do, do manager da Paramount. E aí foi um sucesso estrondoso, né? O Poderoso Chefão foi um sucesso estrondoso, porque reuniu um elenco maravilhoso, tinha uma história boa, tinha um enredo fantástico, e foi bem executada pela produtora. E distribuída, então, virou um sucesso. Que isso trouxe Mariposo ele virou uma celebridade. E Sim, quem não esperava, começou a vender, vender, vender. Vendeu milhões de livros. sim. Poder Chefão virou. Influenciou tudo que tu pode imaginar em relação à máfia. Qualquer filme, qualquer série, qualquer livro tem alguma coisa relacionada ao Poderoso Chefão, escrito pelo Mário Puzo. Tanto Ele é, digamos que assim, o grande escritor do tema, o grande escritor da máfia. tanto que muitos livros que foram escritos depois sobre o tema, sejam eles reais ou fictícios, até mesmo roteiros de cinema, são muito baseados no Mário Puzo porque ele foi um precursor sobre falar de máfia através de um livro, né, sobre na literatura. Isso. Então, quando ele escreve o livro em 1968, se eu não me engano, porque o filme saiu em 72, né? Então acho que é 68, 69. E quando ele sai,
ele vira um best-seller pelo tema também. Porque muita Uhum. gente conhecia a máfia, né? Tinha uma proximidade, até mesmo a polícia. Óbvio que tinham que ir caçar essa organização criminosa. Já tinham conhecimento de outras épocas, mas ninguém nunca falava. Era meio que um omertá, que depois foi sair o livro dele sobre falar o que era o omertá, né? Que é um código de silêncio que a gente faz brincadeira, que é o mesmo código do Clube da Luta, né? Ninguém Uhum. fala, né? A primeira regra do Clube da Luta, né? Que ninguém, né? Vamos ficar quieto. Então, Sabe que o Mariposo depois do Poder do Chefão, o Mariposo era um pesquisador, né? grande. Historiador. E aí ele foi pesquisar as origens da máfia, as origens do crime. E lá no século XV ele encontrou uma família que, digamos assim, a máfia começou muito depois. Só que a máfia é resultado do crime. Uma família criminosa era a família Borgia. Os, Então Mariposa escreveu esse livro aqui, Os Borgias. os Borgias Os que eram espanhóis, Borgias né? italianos, espanhóis, desculpa, Espanhóis. mas o César Borgia era papa na Itália. O E o Rodrigo. filho, Rodrigo. Rodrigo, Isso. Rodrigo Borgia, desculpa, o César era filho, Isso. Rodrigo Borgia, isso. O César era filho e a Lucrécia era irmã. Então essa família deu origem ao crime, que era uma família criminosa, né? Mandava matar, as coisas que a máfia faz. Mas aqui o Papa tinha filhos. Ele incentivava, inclusive, o incesto entre os filhos. Entre o A César e a Lucrécia, Lucrécia. a Lucrécia conquistou o César, que era filho do Rodrigo. Os dois eram filhos do Rodrigo Borgia. Isso. E, enfim, tem muita coisa ali relacionada. Eu acho que o Mariposo, não satisfeito com o sucesso do Poderoso Chefão, ele voltou centenas de anos atrás, lá no século XV, para contar a origem dessa família criminosa. Aliás, no livro o título é A História da Primeira Grande Família do Crime, Mariposo, os Borgias. Isso aí. Pra quem é de, assim, mais ou menos da minha idade, vai lembrar disso aqui, ó. Que depois ficou famoso, muito famoso esse videogame aqui, porque isso aqui é um livro, é o livro do videogame, né? O vídeo da história do videogame. Que se passa em 1502, se eu não me engano, e aí ele se passa na Itália com um assassino que é italiano e, enfim, ele passa em várias cidades ali, Florença, Veneza, Roma, e aí ele entra em conflito com a família Borgia, que é espetacular É, o plot, né, pro jogo, né? A família Borgia que depois foi ter série, né, por causa do livro e foi uma série muito boa, muito, acho que é a série da Stars. E realmente, se você pesquisar, eu tive que pesquisar por causa do meu TCC, porque eu falei sobre o Papa Francisco e aí eu tive que ler um livro de 1942 que falava de cada papa e o Alexandre VI, que é o Papa Borgia, estava lá e era considerado um dos mais corruptos de toda a história.
Para vocês terem uma noção do que era esse Rodrigo Borgia depois que colocou a coroa das coroas na cabeça. Então é Tem incrível. muita gente que diz o seguinte, ó, Fernando, eu achei importante esclarecer isso. Um papa chega lá, hoje, atualmente, chega lá da mesma forma? Não, bem diferente. Inclusive, eu estava lá quando o Papa Francisco, estava lá no Vaticano, quando o Papa Francisco foi eleito. Hoje em dia, o Papa, para chegar ao trono, o trono de Deus, né? Ele é a pessoa mais importante da Igreja Católica. Sim. Papa, para chegar lá, ele precisa ser cardeal. E existem no mundo um pouco mais de 100 cardeais. Eles se reúnem na Capela Sistina e escolhem quem será o próximo Papa. Fazem o conclave. Como é que é? Fazem o conclave, né? Eles chamam de Conclave, isso, exatamente. todos os locais, todos os continentes. Eles se reúnem, a guarda suíça fecha tudo, tem Isso. enfim, faz todo um colegiado ali para fazer o conclave para escolher o Papa. É um super ritual, né? Super Super criterioso. ritual, bem criterioso. Então não é bem assim, já é assim há muitos anos. Todo o século XX foi assim, pelo menos. O século XXI tem sido. A tradição tem sido mantida. Tinha um momento, Fernando, que a igreja precisava se reciclar. Ela precisava ter, ainda hoje ela precisa, mas numa época ela precisava, porque ela é exemplar, né? Ela precisa ter ela precisa acompanhar os sinais dos tempos, ser ética, né? Coisa que ela não é lá no passado, porque permitia que uma pessoa cheia de dinheiro chegasse ao cargo de papado. Não era para qualquer um, era só É para fora, né? pessoas muito endinheiradas. Não importa se é criminoso, não é criminoso, não importa. Tinha que ter dinheiro. Até porque E hoje é eles faziam completamente diferente. parte de todo aquele, era um sacro império, né? Quando era depois que Roma caiu, que foi instituído o primeiro lado do se continuou o cristianismo, né, como a igreja, não mais como um cristianismo. Ela foi feita e foi dividido, a França saiu, a Francia, né, que não era França ainda, França. né, e aí se juntou a Germânia com a Itália, né, com Roma, e aí se tornou um império só, mas super, super, super dividido, né? Mas quem mandava ali era o Papa. É. Aí se O construiu mariposo, toda a questão, né? eu respondo muito esse questionamento. Mas o mariposo só escreveu sobre máfia? Não. Poucas vezes ele saiu do trilho. Poucas vezes ele fugiu do tema máfia. Quando ele fugiu, foi para fazer uma coisa um pouco diferente. Mesmo assim, muita pesquisa, boa narrativa, bom livro, tudo certo. É esse livro aqui, ó. Seis túmulos Se para chama Munique, Seis Túmulos para Munique. que é o quinto Deve ter livro sido o dele. último. Eu acho que é o quinto. Como? É o quinto. É o quinto livro Eu dele. acho que é o último livro até, Olha aí. antes de ele morrer. Acho, não tenho certeza. Mas esse livro aqui é o seguinte: não tem nada a ver com máfia. É a história de uma vingança. Seis Túmulos para Munique. A pessoa que narra foi torturada na Segunda Guerra Mundial por seis pessoas, sete na verdade, em Munique.
estava terminando a guerra já, mas ele foi torturado pelas pessoas no Palácio da Justiça de Munique. Aí terminou a guerra, ele foi embora do país. Ele voltou para se vingar. Ele começou a matar as pessoas. É aquela coisa mariposo, sabe? A picada mariposo. Ele tinha que contar uma história, ele precisava contar a história. Ele tinha que escrever um romance sobre isso. Acho que não sei, talvez seja um dos únicos romances que ele escreveu. Eu fui Porque esse pesquisar aqui, aqui, é o quinto, é antes do Poderoso Chefão, mas deve ter chegado ou sido publicado aí pós-mortem, né? olha, deve ter sido publicado porque olha só, Mariposo, autor do Poderoso Chefão, tá na capa desse livro. Tu deve saber mais, ele deve ter ali dentro da ficha catalográfica o ano de publicação dele, né? Mas É, é uma história que destona da máfia. Como são os primeiros, total. né? Ali o Peregrino Afortunado é da Segunda Guerra. É uma É, matriarca que tem uma família e que está peregrinando ao longo da Itália, ali da França, para fugir da Segunda Guerra Mundial, né? E não isso. consegue, né? É uma foi um. Bom, mas aí a gente entraria na Segunda Guerra Mundial e aí é um outro assunto, né? Não, e é outra. Aí não. Isso que é só posso falar, mas não vou falar agora. É, Agora vamos nós falar vamos sobre passar lá. máfia. Nós vamos passar lá. Mas depois do Poder Chefão, o Mário Puzo escreveu um outro livro chamado O Siciliano. O siciliano, isso. Porque, como nós sabemos, a máfia nasceu na Sicília. Isso. E depois ela se espalhou, né? Principalmente pelo sul da Itália. E ela cruzou o Atlântico, né? Ela foi até os Estados Unidos, até o Brasil, enfim, tomou conta da Europa ali, ao Japão, na Ásia, China, qual eu outra sei máfia? que tem. Rússia, China, Rússia, França. leste europeu todo, É. leste europeu. E aí ele escreveu uma história sobre o siciliano, que é uma pessoa que mora na Sicília, o siciliano, e o Michael Corleone, que é o filho do Vitor Corleone, vai até a Itália para resgatar essa pessoa. E aí, no processo ali, acontece uma coisa bem grave. O siciliano é morto. E aí, bom, Mariposa, né? É um Mariposa. livro maravilhoso, vale muito a pena. Se tu Esse, gostou do inclusive, eu tenho Poderoso Chefão, que pegar e ler, porque esse eu não conheço. O Siciliano é maravilhoso. Se tu gosta de Poderoso Chefão, eu indico esse livro aí, O Siciliano, porque ele é uma espécie de continuação, né, do Poderoso Chefão, mas uma historinha menor. Ela pega alguns personagens e afinal o que eles fizeram além daquilo, além de comandar a máfia em Nova York ou nos Estados Unidos, né? Porque tem algumas partes em que são os outros estados, como Las Vegas, né, que a máfia se apoderou dos cassinos, dos hotéis. Meio Outra coisa, Oeste, Meio Califórnia, Oeste, Califórnia, Califórnia, Cuba, Cuba, antes da Havana Revolução, principalmente, né? né, antes da Revolução Cubana, Cuba, porque o Fulgêncio Batista permitia que os cassinos funcionassem à vontade. E eles queriam tomar conta de Cuba. Califórnia, por quê? Porque em Los Angeles estava a Hollywood. Né? Hollywood Sim. estava em Los Angeles. Então eles precisavam também conquistar.
conquistar Na base a da porrada, paulada, né? a paulada, do convencimento, digamos assim, tá? Convencimento mafioso. É que o Sabe como é braço que é? da organização criminosa ela vai até onde as pessoas deixarem, né? Até onde o E onde tem dinheiro governo, lá. onde tem dinheiro, onde tem dinheiro. E Hollywood, a partir ali da década de 40, antes 30, já era um baita de um investimento, né? Para tu colocar, tanto que vários cantores, vários atores, atrizes, se tu for pesquisar, todos os sobrenomes que são italianos, assim, com Tudo. raras exceções, vinham ou de Chicago ou de Nova York e ali os estados, né, Illinois e o estado de Nova York, porque eram próximos. Então era um local onde chovia dinheiro e muito ia pro bolso das máfias que estavam fora dali. Eu sempre digo que onde o Estado não está presente, a máfia está. É, Ela se aproveita desse vácuo, mas ela também se envolve, expulsa onde ela pode expulsar. Mais ou menos o que no Brasil as facções criminosas fazem. Mais ou menos isso. Mesmo modus operandi. Uh, Sabe quem era uma pessoa muito influente, para dar um exemplo, para vocês entenderem? Frank Sinatra. Frank Sinatra tinha um envolvimento com a máfia, claro, e o filho dele era ligado à máfia. Tanto que a máfia só ela viu ali uma chance de entrar definitivamente no mundo artístico, exato. que era através do Frank Sinatra e o filho dele. O filho dele foi membro da máfia. O Frank dava digamos assim, ele dava atenção para as pessoas. E prestavam os sabores. Isso fica claro. É prova isso, está provado. Isso. E, E voltando pro Poderoso Chefão, o Frank claro, Sinatra ele foi uma das inspirações para é, o Johnny o Fontaine. personagem. Isso, esse aí. Isso aí. Que o Ten Fontaine, ele fazia o seguinte, a máfia dizia para ele, precisa cantar então o evento. Ele ia. Os caras achavam o máximo aquilo, tá? Frank Sinatra tocar na minha festa. Só que, na verdade, Frank Sinatra estava sendo pago pela máfia. Pago, prestando um favor, possivelmente, ou dinheiro. A máfia tinha as suas, digamos assim, as suas maneiras de executar, de envolver as pessoas. Era às vezes troca de favor, né? Como a gente Troca de tanto favor, viu é. em tantos filmes, ou a gente lê em livros, né? O Poderoso Chefão é bem assim. Ah, quando morre o Sonny Corleone, por exemplo, que eles vão fazer o enterro, é o primeiro pedido, né, que vai ser trocado, que é do Américo É, Bonacera, que é um dono de uma, agora vai me faltar a palavra, é dono de uma funerária, né, em que ele faz toda a parte de, de reconstituição do ser humano, né, para fazer o funeral. Então, essa é um dos pontos que a gente consegue conectar ali no Poderoso Chefão, que é a troca de favores. e tem um aspecto interessante, né? Uma lógica mafiosa que é muito importante. Bom, mataram o cara que é filho do poderoso chefão, que é o Vito Corleone, o Sonny Corleone. Metralharam o cara.
Isso aí normalmente ia desencadear uma guerra Sem precedentes. Ia piorar a sem guerra, né? precedentes. Ia piorar muito. Aí o Vito Corleone disse o seguinte, ó, vamos segurar, porque todo mundo queria vingança. Vamos segurar, porque isso aqui vai virar uma guerra. Claro que estou muito triste, tá, blá, blá. Eles não tinham limites, né? Não. E o limite quem dava era o poderoso chefão. E ele controlava tudo. Ele dizia, não matem, não matavam. Embora nós todos tenhamos muito sangue nos olhos, ele era uma pessoa com bom senso dentro dos padrões mafiosos. Porque esse também é o papel, nervos de aço, eu diria. Porque esse também é o papel do chefão, né? É. É controlar os ímpetos das famílias. Ele, se ele liberasse, ia ter uma guerra entre famílias, ia acabar com a máfia. Ele pensou antes na grana, no negócio, no business, né? E tem uma cena lendária no filme Poderoso Chefão, que está no livro também, claro, que é o seguinte, aquela do cavalo. Do cavalo é muito boa. Aí é o seguinte, os caras queriam uma pessoa, um cara de um filme, disse, olha, pro Vitor Corleone, eu quero tentar o filme, mas o fulano não me deixa. Aí o que acontece? O, Tom Hagen. o brasileiro, Tom Hagen, que é o Robert Duval, Isso, que é o Consigliere. Era pro conciliar. Johnny Fontaine fazer um filme. Isso, John Fonday fazia filme, e aí ele viaja de Nova York a Los Angeles, conversa com o diretor, e ele diz, mas nem pensa, vai na casa do diretor, nem pensar que vou pegar esse cara aí. Ah, esse cara tá falido, não sei o quê. Aí ele acorda de manhã, assim, desperta da cama, uma cabeça de cavalo na cama dele. O cavalo que ele mais adorava, que ele mais tinha pago muito dinheiro pelo cavalo. Aí tem lá a cabeça do cavalo, todo ensanguentado, só a cabeça cortada. Quer dizer, mataram o cavalo, decapitaram o cavalo, botaram na cama dele. Ele acorda e começa a gritar. Ah! O que aconteceu? O Tony Fontaine estrelou o filme. Esse era o recado da máfia. Era assim que a máfia agia. Que era exercendo esse tipo de pressão na pessoa. Sem atirar, sem bater, sem. Claro que atirava e batia quando precisava. Mas primeiro se intimidava uma pessoa dessa forma. Até o cara aceitar. E aí o Tony Fontaine foi, porque eu era o desejo do Tony Fontaine, que era o Frank Sinatra, estrelar no filme. E aí o diretor, convencido disso, né, com essa forma aí, ele resolveu abrigar o Tony Fontaine no filme dele, contra a vontade dele, mas a favor da máfia. Exatamente. E daí isso mostra, como tu falou aí, que a máfia ela tem uma. Exatamente, não precisa matar, porque às vezes matar uma pessoa é tirar o poder dela, né? Nesse caso, se ele tivesse matado o diretor, produtor do filme, não adiantaria nada, porque daí o filme Nada. certamente seria Entendeu? cancelado. É, Então eles a vão história para precisa. intimidação, para ameaça, que, que realmente a cena é incrível, né? Imagina, um passo a passo, tu mata, decapita e coloca na cama, né? Ou seja, até onde eles chegaram, assim, ó, a gente pode te matar. A gente chegou na tua cama, né? É, E esse é o foi nosso colocado uma poder. cabeça de cavalo que tu nem percebeu que foi colocado ali. Esse é o nosso poder. Que eles queriam dizer, esse é o nosso poder.
Exato. Mas E um pouco mais para frente, tem uma outra cena lendária, que talvez muita gente não tenha percebido isso. Quem assume o lugar do Vito Corleone é o mais improvável de todos, é o Marco Corleone, filho mais novo dele, nem envolvido com a máfia. Volta da Segunda Guerra Mundial, fez parte dos aliados, foi que combateu os nazistas na Alemanha, na Europa, e ele está voltando da guerra, ele casa com a Kay, Kay Adams. e assume... Como? Kay Adams. Kay Adams, isso. Aí ele casa com ela, assume a família Corleone, que o sobrenome dele é Michael Corleone. E o pai dele morreu, ele precisa... Tem spoiler, né? Tem. O pai Mas dele vai, morreu, vai, ele vai. Que assume... quem não Vai, vamos viu, lá. pelo amor de Deus, né? Não Bah, pode estar aqui vê no agora. canal ouvindo Crônicas da Máfia. É longo, mas vale muito a pena. Tá louco. Muito, muito a pena. E aí, pela primeira vez na história, a máfia é levada para o Congresso americano. Lá tem uma espécie de CPI da máfia. E o Michael Corleone vai dar um depoimento. Só que o Capitólio, né, o Congresso americano, é em Washington. E o Michael e a Kay vão para Washington, se hospedam no hotel e lá pelas tantas ela diz assim: Michael, me diz uma coisa, é verdade que estão dizendo por aí que tu é chefe da máfia? Kay, tu tá brincando comigo, agora tu vai apanhar. E dá-lhe esse papo nela. Mas ele diz: óbvio que eu não sou da máfia. Só que está muito claro ali, né? Que ela quer saber se tudo que ele faz é verdade. Tudo que ele manda matar, manda roubar, manda fazer as coisas ali da máfia. Ele é chefão, não é chefão, afinal. Ele nega para ela. E aí ela meio que se, sabe? É óbvio que ele era. E foi lá e acabou, ele cooptou várias pessoas, né? Inclusive uma pessoa que ia depor contra ele. Ele foi desacreditado, ele foi incentivado a não falar nada. Então ele falou: nem sei o que é pão de chocolate. Nem sei o que é assim. Nunca vi na vida dele. Nunca vi na vida. E aí ele sai Incrível. lá livre, leve e solto, né? É isso. Esse é o poder que fica e essa tanta várias cenas icônicas que a gente meio que se perde, né? Dá pra Ah, falar várias aqui do Poderoso Chefão. Então, esse é o um. Aí o dois é a origem do Vitor Corleone. É como ele veio da Itália e chegou em Nova York. Aí novinho, ele é o ator Robert De Niro. O Robert De Niro tem uma cena fantástica que é o seguinte: quando ele desperta, ele já tinha coisa na cabeça, mas ele desperta mesmo para o crime. Quando um cara da máfia vai lá cobrar uma dívida a um cara que ele conhece, e o Vitor Corleone ressuscita uma arma que ele tinha ganho, um revólver 38, que ele tinha escondido. Aí ele pega esse revólver, vai lá e mata o cara da máfia, o cara da milícia ali de Nova York. A partir dali, ele se transforma num vilão. E ali, acho que essa cena é mais importante do filme 2, né? sim, Poderoso sim. Chefão 2, É que é uma a trilogia, né? é o Dom Fanucci, que é o Dom Vanucci. primeiro Dom de Nova York ali, né? É, Depois que eles chegam isso. em 1900.
Eu já fui lá naquela ilha, Ellis Island, que é onde os imigrantes italianos ficavam. E aí tinha a triagem. Eu já fui lá nessa ilha, que é perto da Da Estátua da Estátua Liberdade? da Liberdade. Isso, do lado. Tem a Estátua da Liberdade, tem uma ilhazinha do lado, que é Ilha Island. Ilha Island, é. Aí eles chegavam de barco, aportavam ali, e aí tinha uma triagem. E o Vitor Coleni passou por isso aí, porque ele veio da Itália para Nova York. Então, para entrar em Nova York, precisava fazer a alfândega. A alfândega lá naquela época era assim, era uma ilha, eles recebiam tanta gente que precisavam de um espaço maior do que um aeroporto, por exemplo. Acho que nem tinha aeroporto na época. Não, não tinha. Não, não tinha. Não, tinha. Não, 1900, não. não. Era tudo barco, tudo navio, né? Então vinha E vim remessas ficar e mais muitos remessas de dias. imigrantes. Isso. Mas muitos dias numa viagem da Itália para os Estados Unidos. Quando chegavam, embarcavam naquela ilha ali para fazer a triagem. E a vida colher, muita gente ficou em Nova York, porque era ali já, né? Mas esses caras eram miseráveis, não tinham dinheiro, não tinham nada, passavam fome. Em Nova York já tinha, acho que muita gente viu aquele filme As Gangues de Nova York. Eu tenho esse livro, inclusive, com prefácio do Jorge Luiz Borges, um dos autores que eu mais gosto. O Esse dá tá pra ali, trazer na inclusive, semana que vem, hein? Os Gangues de Nova York, que as Gangues de Nova York basicamente eram os Five Points. Do Five Tinha um Points. lugar em Nova York que chamava Five Points. Era o lugar onde as gangues se encontravam, onde as Five Points, as 5 pontos. Era Até cinco eu ruas, né? também é, até eu também fui lá. Onde é hoje o Five Points é uma pracinha lá. Tem uma livraria na frente, a Barnes Noble, É no sul de Manhattan, né? sul de Manhattan, isso. Manhattan é uma ilha, a principal bairro de Nova York. Ele tem uma comunidade italiana muito forte. Inclusive tem uma rua chamada Little Italy, a Pequena Itália, que é mais lá para cima. Mas ali no sul de Manhattan, onde as gangues surgiram, as gangues da York, se você viu o filme é baseado nesse livro aí, que é homônimo, As Gangues de Nova York, do... Como é que é o nome dele? Peraí que eu vou pegar ali. Do Martin Ah, Scorsese é o filme. é o filme, mas o autor é o Não, Herbert, Squall. Herbert Asbury, esse aí. E o prefácio desse livro aí é do Jorge Luiz Borges. Aí tu tem noção do quão importante é esse livro. Quão bom é esse livro. Porque para o Jorge Luiz Borges, que era argentino, escreveu um prefácio sobre um livro que foi editado em 1923, conta a história das gangues na virada do século XIX para o XX, o surgimento das gangues de Nova York. E ali esse é o ambiente que a máfia encontrou em Nova York. Um ambiente de muita vilania, maldade. E a máfia se desenvolve a partir disso. As gangues de Nova York é uma espécie de gênese da máfia. Ela dá origem à máfia que vem depois. Mais organizada, né? Aí tem uma coisa mais de empresa, assim, a business, né? As gangues de Nova York é uma coisa meio desorganizada. Tu vê, no livro fica claro isso. O filme eu achei bom, mas o livro Ah, o livro deve é ser melhor ainda. demais. Maravilhoso. Eu acho que é Maravilhoso. um dos mais importantes que eu tenho. Enquanto vai falando, eu até vou pegar o livro. Vai ali.
A gente tem esse livro aí, esse livro, não, o filme, ele é com o Leonardo DiCaprio, a Cameron Isso. Diaz E o Gary e... Oldman. Não, 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 Daniel o Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, que ele ganha um Oscar, inclusive, de melhor É. ator coadjuvante, se eu não me engano, ou melhor ator, porque ele não pode passar por um filme sem ganhar um Oscar, né? Então tem esse detalhe. Fez Lincoln, ganhou Oscar, então é o princípio. Como tu falou, Ah, se a gente Gênese começar a ali falar do do... Daniel, se a gente Não, começar a falar do Daniel Day-Lewis, aí a gente vai longe. Tá? a gente vai muito longe. Mas é assim, Eu né? peguei o São livro. pequenas gangues que se tornam grandes comunidades e que depois vão se organizar para virarem máfias. Gangues da Nova York, aqui, ó. Prefácio do Jorge Luiz Borges. Isso. Herbert Ashbury. Herbert Ashford. Eu comprei esse livro em Nova York, numa livraria chamada Strand. Ela existe ainda. Olha que tem um selo aqui. Quanto eu paguei o livro? R$ 7,50. $7,50. É, Poxa, dá mais ou menos uns R$ 25, uns R$ 30, eu acho. Bem baratinho. Essa livraria aqui em Nova York, a Strand, tá, a gente não ia falar sobre isso, a gente fala sobre máfia. Mas a Strand é um pedacinho de mau caminho, eu diria, em Nova York. A Strand faz uma propaganda, eu diria. Ela tem 18 milhas de livros. vai muita Assim, coisa. empilhados, sim, perfilados, eles fazem 18 milhas. 18 milhas é mais ou menos uns 25 quilômetros. 25 quilômetros. Poxa, É muita coisa. é muita coisa. Pô, Tu entra numa Strand, que é lá perto do Reports, é bem perto onde antigamente viveram, se proliferaram as gangues de Nova York. A Strand tem uma série. Tu fica muito tempo lá dentro. Eu adoro livraria, tem essa coisa de livraria. Para mim, a Strand eu diria, a melhor livraria do mundo. Eu sei que tem a Shakespeare em Paris, eu sei que tem outras em Londres, mas essa aqui, a Strand, tu encontra qualquer coisa lá na Strand. Máfia, então, se tu fizer assim, ó, eu quero um livro sobre máfia nos anos 70, eles vão te dar 20 opções. Todos os exemplos, tá? Nunca vai faltar livro. Ó. Nunca, isso que é aquela história dos Estados Unidos, não sei o quê. Tem várias, qualquer. Eles têm por sessões. Então, assim, ó, na época do Kindle, ainda bem que nada contra o Kindle. Acho o Kindle bem legal, inclusive. Nem muitas não coisas deu maravilhosas no certo. Kindle. E aí, lá, em épocas em que Kindle e a crise e a transformação estão fechando várias livrarias, a Strand se mantém há muitos anos, inclusive está ampliando seu negócio. Porque hoje tem quiosques da Strand em vários locais, inclusive no Central Park, por exemplo, em Nova York. Tem um quiosque da Strand. Pode comprar livro lá em. Tá, vamos voltar para a minha. Vai, Chega nós de vamos ter falar que sobre deixar para livro. outro que já tá fechando o nosso tempo aí, Daniel. Eu vou ter que te interromper hoje pra gente fazer o próximo na semana que vem. Tá bem? Tá beleza? Vamos lá. Maravilha, então. Sou A gente parceiro. que. Opa! Sou parceiro. Ah, maravilha, maravilha. Então a gente se despede do público, esperando que vocês tenham gostado deste primeiro bate-papo, deste primeiro episódio. E a gente promete voltar na semana que vem para falar um pouco mais sobre máfia
porque assunto vai ter para muito episódio, né, Daniel? Bah, nossa, se eu começar a me empolgar, falar aqui, de novo, não sou crítico literário, não estou fazendo jornalismo aqui, o que eu faço jornalismo lá na RBS, mas eu gosto do tema. Gosto da máfia? Não, é óbvio que não gosto. Mas o tema máfia me interessa muito. Inclusive, eu posso falar sobre várias coisas em relação à máfia, porque eu pesquiso o assunto. Eu gosto. Obrigado mais uma vez, tá? Imagina, a gente tá aqui e os dois gostam, na realidade, por isso que a gente tá fazendo esse podcast. Então, pessoal, a gente espera vocês na semana que vem, aqui no Crônicas da Máfia, de novo. E um grande abraço, tenham todos uma ótima semana. Valeu!